Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal do PSC pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Segundo colocado na mais recente pesquisa Datafolha para a presidência da República, Bolsonaro é o que se convencionou chamar de representante da extrema-direita. Militar da reserva, está na sua 7ª legislatura, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro em 2014. Deputado, é um prazer recebê-lo no É Notícia, seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado. Primeiramente, eu sempre fui de direita e isso era um palavrão no passado. Quando a população começou a entender que eu estava no caminho certo, botaram o PSDB na direita e me empurraram para a extrema-direita, como se fosse um extremista. Então o senhor não se sente um candidato de extrema-direita, o senhor se sente um político de direita? Sou de direita, democrata, amante da liberdade e patriota acima de tudo. O senhor acha que o regime militar é melhor do que a democracia? Olha, não vamos falar melhor, a democracia é excepcional. Mas você tinha muito mais democracia naquele tempo que hoje em dia. Naquele tempo você tinha liberdade de ir e vir. Você tinha pleno emprego, você tinha respeito para com a família. Bandido era bandido, policial era policial. Hoje em dia temos a bagunça que está aí, não temos paz para nada. Muitos jornalistas já fizeram perfis sobre o senhor, já contaram sua história, já inclusive descreveram polêmicas, muitas nas quais o senhor se envolveu. Eu queria que o senhor dissesse quem é Jair Bolsonaro, como o senhor se vê, como o senhor se define. 62 anos de idade, criado na região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira, 17 anos de exército brasileiro, 7º mandato de deputado federal sem qualquer problema, já passei a prova de tudo quanto é coisa que acontece em Brasília, que resolveu dar algo mais para a sua pátria, com a possibilidade, se assim o partido decidir, que eu seja indicado candidato a presidente em 2018. É um projeto, é um sonho, é um desejo? Não é sonho, é um pesadelo. Ser presidente da República é pesadelo? Você sentada na cadeira presidencial. Primeiro, como você vai negociar com um parlamento como nós todos conhecemos como está aí? Você pode ver, com todo o problema pipocando, foi o mensalão, está sendo a Lava Jato, o Temer está demitindo 35 indicados de parlamentares que não votaram com ele na reforma trabalhista. Ou seja, com todos os problemas acontecendo, o pessoal indica a gente ainda para tirar algum tipo de proveito do Executivo. Parece que o que está acontecendo com a Lava Jato não está assustando. Afinal de contas, com as últimas decisões do Supremo, eu espero que a Lava Jato não seja sepultada pelo nosso Poder Judiciário. Deputado, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o senhor recentemente por uma palestra que o senhor fez no Clube Hebraica, no Rio. O senhor disse textualmente que visitou uma comunidade quilombola e lá o afrodescendente mais leve, eu cito, pesava 7 arrobas. Nem para procurador o senhor acha que ele servia mais. O senhor não acha que comparar negros e índios a animais é ofensivo, é desumano, é humilhante? Quando o senhor fala 7 arrobas, não é uma medida que se usa para pesar animais? Podia falar 1/8 de toneladas? Qual o problema? Medidas de peso. Mas o senhor usaria... Não, tem nada a ver. O senhor usaria essa mesma expressão? Não, entre nós homens, a gente chega a ver para um cara meio gordinho e fala, pô, malandro, você está pesando aí 200 quilos, não serve nem para fazer aquilo. É comum entre nós. E, olha só, o que eu quero das comunidades quilombolas é que ela tenha independência. Você vai em comunidade quilombola, onde os negros que estão lá dentro são escravos de outros. As verbas que entram, é tudo alguém que administra. Você vai em quilombola, por exemplo, da Paraíba, são 57, se não me engano, lá. Você, naquela área física delimitada, o quilombola, ele pode, por exemplo, tirar ouro com bateia, mas não pode mecanizar. Na fazenda vizinha, que não tem nada a ver com quilombola, o cara pode mecanizar. Então nós queremos dar liberdade. E muitas vezes o quilombola, ele, ao se demarcar a terra, ele arrenda para terceiros. O meu sonho é transformar o quilombola em quilombuts, a exemplo dos kibbutz de Israel. Essa que tem que ser a ideia. Agora, se eu fui infeliz, paciência. Agora, achar que eu estou sendo racista por falar que um afrodescendente pesa 7 arroba, pelo amor de Deus, aí é o fim da picada. Eles querem o quê? Não posso falar mais nada nesse país? Qual o problema? O fato é que o senhor é um homem de declarações polêmicas, deputado? Eu tenho imunidade para falar. Se hoje em dia um parlamentar quiser pregar a volta da escravidão, ele pode falar. Está no artigo 53 da Constituição. É um maluco? É um maluco, mas ele pode falar. Nós somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Porque eu vou ser o primeiro deputado processado por palavras. Eu tenho imunidade para isso. Quem acha que eu estou maluco? Não vote em mim no futuro, sem problema nenhum. Agora, o que eu não quero é que o afrodescendente continue sendo escravizado dentro da sua terra, por outros negros que estão lá dentro, inclusive.
Essa é a grande realidade. Uma outra declaração sua que repercutiu muito nas redes sociais, né? O senhor tem 5 filhos, são 4 homens e uma mais novinha é uma menina, é uma mulher, né? E o senhor disse que no final, que teve 4 homens e que no final deu uma fraquejada, veio uma mulher. Isso foi considerada também uma declaração discriminatória contra as mulheres, misógina. Eu amo a minha filha. É comum os homens falar o seguinte, né? O elemento, no meu caso, depois de 4 homens, muitos chegaram para mim. De consumidor se passou a ser fornecedor. É uma brincadeira. A gente não pode brincar. Hoje eu brinquei também com baianos. Pô, já tive problemas. Eu vou repetir aqui porque já tive problemas. Eu falei, por que é vantajoso comprar um carro na Bahia? Brincadeira. Porque já vem com o freio de mão puxado. Pronto. Ou tá ofendendo os baianos. Quando a gente brinca com o gaúcho, por exemplo, gaúcho macho, né? Outro dia eu brinquei também com o cearense, porque meu sogro é cearense. Eu falei, em quantas partes divide o corpo humano? O cara falou 3. Eu falei, não, no Ceará são 4. Cabeça, pescoço, tronco e membros. A gente não pode brincar mais. A gente não pode brincar mais. Isso não quer dizer que o senhor prefere ter filhos homens do que mulheres, por exemplo? Eu não encomendei, eu acho que não tem ainda, a ciência não permite, não você ter 100%, vai ser homem, ser mulher. É natural a maioria dos homens torcer por homens, é natural. Mas quando vem uma mulher, até eu falei depois, né? Me derreteu o coração, que é uma diferença grande, filho, homem e mulher. Tive 4 homens. Dá chute na bunda, fala um palavrão, às vezes dá um pescoção, dá uma rasteira no campo de futebol, dá pancada nele. Pô, deixa ele ser não sei o que, vai ser homem. É natural. Com mulher é diferente. Pô, eu chego em casa, abraço minha filha, pô, eu me derreto. Eu não posso brincar mais, dei uma fraquejada, qual o problema? Agora, algumas declarações suas que foram consideradas contra os gays acabaram resultando em ações penais e até em condenações com indenizações. Eu vou só citar algumas das declarações que o senhor fez, relembrar algumas. Numa delas, o senhor disse que não teria filhos gays porque eles tiveram uma boa educação. Em outra, num debate em 2010, o senhor disse que o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele. Em outra entrevista, o senhor disse, não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que o filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. O senhor se considera homofóbico? Muito obrigado pelas perguntas, apesar de ter cansado de respondê-las. Quem faz a pauta são vocês, tá ok? A minha briga, tudo que aconteceu, isso daí, bala perdida. Foi em defesa da inocência das criancinhas em sala de aula. Eu descobri em novembro de 2010 um projeto do PT que está sendo discutido na Comissão de Direitos Humanos na Câmara, onde eu tive acesso depois, não só à audiência pública, 6 horas, do material que seria distribuído para criancinhas de 6 anos de idade, filho de pobre, porque é para a escola pública. Ou seja, para combater a homofobia, eles iam botar para a criancinha assistir filmes de 2 mulheres se beijando, filhos, ia botar homens se acariciando. Isso é forma de combater a homofobia? A maioria dos gays são contra isso. Eu costumo dizer sempre, né? Um pai, ou a maioria dos pais, prefere chegar em casa, encontrar o filho com o braço quebrado, por estar jogando futebol, ou por ter jogado futebol, do que brincando de boneca, por influência da escola. Agora, o grande propósito do PT, se você for no site Humaniza Redes, eles queriam, como querem ainda, eles estão fora do poder agora, era legalizar a pedofilia. Essa é a intenção deles. Se você começa a estimular precocemente criancinhas ao sexo, o que vai fazer? Hoje em dia, ainda, né, se uma criancinha de 6, 7 anos ou 8, alguém na escola mexe com ela, passa a mão nas suas partes íntimas, ela conta para o papai e para a mamãe. A partir do momento que você torna banal essa cena de sexo, mostrando para a criancinha isso, adultos vão mexer com criancinha, pedófilos, não vai contar para o pai, porque isso passa a ser normal. Então isso tudo foi bala perdida com a minha indignação da forma como o PT, PSOL, PCdoB tratava a questão do kit gay. Eu não quero isso para minha filha de 6 anos de idade. E repito, não tente fazer isso na escola dela, que eu não vou para a justiça não, a gente vai resolver pessoalmente essa parada aí. Não é dessa forma que nós vamos combater tal da homofobia, não é por aí. Então isso que aconteceu aqui é reflexo para defender as crianças. Eu, nessas frases, com todo respeito aos homossexuais, né, extrapolei algumas, sim, extrapolei, concordo, mas foi para defender a inocência das criancinhas em sala de aula. Mas o senhor respeita os homossexuais? Sem problema nenhum, porque hoje em dia tem páginas na internet de gays de direita que me apoiam. Não tem nada a ver, cada um vai ser feliz com o bem entender. Gostaria só de terminar com aquele pinga-fogo, eu falo o nome de alguém ou uma palavra e o senhor responde com uma frase curta. Pode ser? Vamos lá. Lava Jato. Essencial, tem que ir até o fim. Supremo Tribunal Federal, por favor, tá? Não atrapalhe a Lava Jato. Donald Trump.
Antes das eleições, eu já o admirava, agora mais ainda. Lula. Uma decepção, né? Eu quase acreditei nele no passado, eu quase votei nele no passado. Uma grande decepção, em especial para os mais pobres. Dilma. Uma guerrilheira, uma dissimulada, uma mulher que participou de mortes no Brasil aqui, integrando grupos terroristas, e basta você ver o que um dos seus ex-maridos diz num programa de televisão, onde diz ele que passava parte da lua de mel roubando caminhão de carga na Baixada Fluminense.